Quem sentiu a presença do Senhor aí, né? Glória a Deus, né? Deus já se manifestou no nosso meio aqui, né? Aleluia. Só me organizar aqui. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filemão. Glória a Deus, né? Vou fazer uma prévia aqui do que se trata, a carta do apóstolo Paulo, né? A Filemão. Depois a gente vai passar a fazer uma leitura. Vamos ler alguns versículos. E Deus vai estar falando conosco em nome de Jesus. A carta do apóstolo, o livro de Filemão, né? É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E é um livro pequeno, de apenas um capítulo, são 25 versículos, né? Mas apesar dele ser tão pequeno, ele é grandioso no conteúdo que ele traz para nós, né? Ele traz para nós uma grande lição, né? De amor cristão, perdão, de reconciliação, né? E o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Filemão quando ele estava preso em Roma, né? E ele estava preso por causa do Evangelho, por estar pregando o Evangelho de Cristo, né? E outrora nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Ele foi um dos maiores destruidor de igrejas, né? Perseguidor dos cristãos, e ele caçava os cristãos, perseguia os cristãos, açoitava os cristãos, ele matava cristãos, dava votos para que cristãos fossem mortos, fossem condenados, e ele lançava cristãos na prisão. E agora ele se encontra preso por causa do Evangelho de Cristo. Porque um dia ele teve um encontro com Jesus, né? Ele teve esse encontro com Jesus e a vida dele foi transformada neste encontro. E com isso a gente vê que é impossível, né? Nós conhecermos Jesus, conhecer o Evangelho e não ter a nossa vida transformada, né? Glória a Deus por isso daí. Mas quem foi Filemão, né? Quem foi Filemão? Filemão era um homem rico, né? Proprietário de escravos, e ele morava na cidade de Colossos, que fica na Turquia, próximo a Laodiceia. E um dia ele conheceu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ministrou, né, o Evangelho para ele. E ele se converteu, né? Se converteu e se transformou se tornou um dos maiores colaboradores, né? Nessa caminhada de levar o Evangelho avante. Glória a Deus, né? E também tem uma passagem, mais um personagem, né, que aparece aqui, é o escravo Onésimo, né? Onésimo era um dos escravos de Filemão, e em dado momento ele fugiu e foi capturado, né? Foi preso em Roma e caiu na prisão juntamente com o apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo fez mais um, né, discípulo, fez mais um filho em Cristo, né? E Filemão, o Onésimo, ele conheceu o Evangelho, se arrependeu e ganhou a confiança do apóstolo Paulo, se tornou um amigo, um irmão em Cristo, né? E mais à frente nós vamos ver que o apóstolo Paulo passou a contar com ele, né? Também contava com a ajuda dele na propagação do Evangelho. Então esse é um resumo, né, do que tem aqui no livro de Filemão. Nós vamos ler aí alguns versículos. Se quiser colocar aí, né, Filemão, se já não tiver. Filemão, capítulo 1. Maravilha. Paulo, prisioneiro
de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele se apresenta como prisioneiro, né? Prisioneiro de Cristo. E ele se apresentando assim, ele mostra toda a humildade, né? Ele não quis se gloriar do status de apóstolo, né, que ele tinha. E ele não quis se gabar da autoridade apostólica que ele possuía sobre Filemão. Até porque, né, ele agiu com humildade, porque para ele estar preso não era nenhuma vergonha, né? Não era nenhuma vergonha, não era uma desonra, mas era até uma honra. E essa é a mesma forma que nós devemos nos apresentar quando estamos aí em meio à sociedade, né? A gente tem que estar sempre sendo humilde e estando assim, feliz, né? Feliz, sentindo honrado, porque um dia o Senhor nos chamou para a obra que Ele tem, né? Grandiosa que Ele tem para nós. Aleluia. No versículo 4, 5 e 7, vou ler o 4, 5 e o 7 apenas. Diz assim: dou graças ao meu Deus, lembro-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro, né, que ele está satisfeito com o trabalho, né, evangelístico que Filemão tem desenvolvido, tem realizado, né, deixa claro aqui, né, que está ciente do amor e da fé, né, que ele tem amor pelos irmãos em Cristo, cuidado, o zelo que ele tem tido com os irmãos em Cristo e a fé, né, que ele tem demonstrado em Jesus. Então, Paulo estava com o coração muito alegre em relação a Filemão, por causa desse trabalho maravilhoso que ele estava fazendo lá na cidade de Colosso. E nós também estamos fazendo, né, um trabalho maravilhoso para Cristo, e eu tenho certeza que Ele se alegra muito com a nossa dedicação, com o nosso empenho, né? Agora mesmo nós temos um evento, né, que vai acontecer o mês que vem aí, lá no Cenáculo, e nós estamos nos mobilizando, todo mundo unindo forças, né, em prol desse evento, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor se alegra, né, com o nosso posicionamento a respeito disso. Na continuidade do texto, né, Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9 e 10. Diz assim: pois tem ainda que eu tinha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, tendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então aqui ele revela, né, sua autoridade ministerial, apostólica, que ele tem sobre Filemão, né? Só que ele não quis, né, se gloriar desse status de apóstolo, ele não quis se gabar dessa autoridade que ele tinha sobre o Filemão, né? Mas ele pede aqui humildade, né, em nome do amor, né, que é o sentimento mais nobre que existe. E ele se utiliza aqui do maior mandamento que o Senhor nos deixou, né, que é o amor.
lá em Marcos 10, 30, 31, se puderem colocar para mim. Aqui Jesus responde, né, a um escriba sobre qual seria o principal mandamento, né? Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Certamente, né, que Filemão ele tinha conhecimento desse grande mandamento, né? E como servo de Cristo, ele tem certeza que ele buscava a presença do Senhor, ele orava, buscando o Espírito Santo, buscando um quebrantamento de coração, né, para que ele pudesse viver isso, para que ele pudesse manifestar esse amor, né, para cumprir essa ordenança de Deus na vida dele. E com certeza, né, ele deve ter pedido para Deus muita paciência, sabedoria, né, para compreender os irmãos, né? Nós sabemos que cada irmão vem de um lar, que cada irmão vem de uma cultura e de um grau de escolaridade diferente. Então, nós sabemos que cada um pensa de um jeito, né? Tem seu temperamento. E como nós vimos anteriormente, o Filemão ele tinha uma igreja que se reunia na casa dele. A igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Então, ele sabia muito bem como que era liderar pessoas, como que era, né, difícil, né, muitas vezes lidar com irmãos, né, tentar resolver problemas entre os irmãos. E o Paulo aqui, ele inspirado pelo Espírito Santo, né, ele lembra Filemão deste mandamento, né, que é a base do evangelho para nós. E no versículo 11, ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então nós sabemos que a palavra onésimo significa útil. E aqui, né, Paulo está dizendo aqui que como escravo rebelde, fugitivo, Onésimo era inútil, mas agora, convertido, depois desse encontro com Deus, com Jesus, com o Evangelho, ele passou a ser útil para o ministério. Ele não era mais aquele escravo fugitivo. Um dia ele se arrependeu, né, e agora está pronto, preparado para fazer a obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo está pedindo aqui, né, que Filemão recebesse Onésimo, né, na sua casa, não como um escravo, rebelde, fugitivo mais, né, mas como um irmão em Cristo. Como um irmão em Cristo, como aquele um que poderia até ser o seu braço direito ali, né, na obra. Aquele auxiliar valoroso. Então ele está pedindo com amor para que Onésimo perdoasse toda a tristeza que quando Filemão está pedindo Paulo está pedindo para Filemão para que perdoasse, né, Onésimo, né, toda a tristeza que ele gerou naquela época que ele fugiu, né, assim, a Bíblia não afirma claramente se ele furtou, roubou algo, né, mas fala que ele fugiu, né, e isso acaba, além de ter tido um prejuízo naquela época, né, tem toda aquela situação emocional, né, que a gente fica chateado, fica magoado, toma isso talvez como uma traição. Então, ele está pedindo para recebê-lo ele como irmão, como um grande auxiliar, e também para perdoar, né? E além disso ainda, ele está pedindo para
para promover ele, né? Porque agora ele vai andar lado a lado com Filemon no trabalho de evangelização, de propagação do evangelho. Não é algo tão fácil, não é verdade? Glória a Deus. Paulo tá fazendo esse pedido aqui para Filemon, porque durante esse tempo que ele passou ministrando para Filemon e teve contato e conheceu ele teve a certeza, né, da conversão verdadeira que Onésimo teve e que da transformação dele, né, após receber o evangelho. Ele teve essa certeza, né, e passou a amar o Onésimo como um irmão e acreditou nele, né, estava acreditando nele como que ele seria realmente ali um homem importante nessa caminhada. E agora, esses dias, domingo, nós estávamos aqui na escola bíblica e o que está sendo ministrado é sobre perdão, né, na escola bíblica. O pastor Marcos está nos ensinando a respeito de perdão, falando sobre isso. E aí chegou a hora dos comentários, né? E o pastor Fernando ele comentou, né, que perdoar a gente estava comentando sobre o que seria, né, resumidamente, o perdão, né? A gente sabe que perdoar não é algo tão fácil, não é tão fácil de esquecer, né? Se uma pessoa nos magoa, né, nos atinge, talvez injustamente, muitas vezes, né, injustamente, a gente fica magoado com essa situação e não é fácil perdoar. A gente sempre lembra isso. Às vezes fala da boca para fora, né, que perdoa, mas talvez não perdoa. E o pastor Fernando, ele estava falando que ele trouxe uma frase assim, que perdoar é lembrar da situação e não sentir dor. Eu gostei muito dessa definição que ele deu, né? Bem simples, objetiva. Foi uma bênção isso daí, né? E a gente lembra sim, mas não podemos sentir dor, né? Quando a gente perdoa verdadeiramente, a gente não sente mais aquela dor, né? Aquela tristeza. E vamos lá em frente, versículo 12, diz: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Então Paulo tá enviando de volta Filemon aqui, né, para Filemon receber Onésimo, perdoar ele e ainda colocar ele numa situação de promovido e cuidar dele, né, sustentar, manter ele ali, né? E ele fala aqui no final, ó, o meu próprio coração, quero te dizer, o meu próprio coração eu estou te mandando, eu amo Onésimo como irmão em Cristo. E nós também precisamos nos amar como irmão em Cristo, sermos tolerantes, né, uns com os outros, saber respeitar o jeito de cada um, saber entender, compreender o jeitinho de cada um, né, respeitar as limitações, as falhas, muitas vezes. E isso é viver o evangelho, né? Compreender, tolerar, respeitar, elogiar, admirar, isso faz parte do cristianismo. Nós precisamos praticar isso, exercitar isso todos os dias. Qualquer coisinha que alguém fala, às vezes o irmão já fica magoado, né? Tem irmão que quer sair da igreja, e a gente tem que entender, né, o mandamento do Senhor, o maior dos mandamentos, que é amar o Senhor e amar o próximo, perdoar o próximo. Isso a gente não pode esquecer, tem que estar bem frisado nas nossas vidas, em nome de Jesus. No 14, versículo 14, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade,
Então, o apóstolo Paulo ele não queria que Filemão recebesse Onésimo por obrigação, né, de livre vontade, né, de coração, né, receber com amor mesmo, com cuidado, com zelo. Então, nessa carta, ele vem, versículo a versículo, a gente percebe que vem frisando bastante essa questão, né, de receber por amor. E a gente vê que o perdão, ele precisa ser verdadeiro, né? De coração mesmo, né? Talvez não se esquecer, mas não pode trazer dor. Aleluia. Glória a Deus por isso. E o perdão, a gente entende, percebe que o perdão, ele vem junto com a reconciliação, né? Quando a gente perdoa, automaticamente a gente se reconcilia. Então o amor, o perdão e a reconciliação andam juntos dentro do Evangelho, né? E aqui o apóstolo Paulo ele fez para Filemão um pedido pessoal, de perdão e reconciliação. E hoje nós percebemos, né, que com essa palavra que o Senhor lhe pede individualmente para cada um de nós aqui, que nós venhamos a perdoar o nosso irmão ou qualquer pessoa que esteja lá fora. Então não é uma coisa que o cristão ele escolhe perdoar, ele deve perdoar, não é verdade? Nós não temos escolha, eu vou ver se eu perdoo. Não, Deus nos manda perdoar urgentemente. E a falta de perdão, nós sabemos que nos afasta, né? Nos afasta das bênçãos de Deus, nos afasta do Evangelho, um pouco do Evangelho. Ali, às vezes na parte financeira, a gente tem uma passagem que fala, né? Que antes da gente ofertar, dizimar, para nós reconciliarmos com o nosso irmão, né? Eu entendo que caso a gente deixemos a nossa oferta no altar sem reconciliar com o irmão, sem perdoar, a igreja vai receber a oferta? Vai receber, vai ser uma bênção para a igreja. Mas e nós? Será que o Senhor recebeu essa oferta e nós receberemos a bênção em relação a isso? Então, é muito sério essa questão do perdão. E para a gente perdoar verdadeiramente, né, a gente tem que deixar o nosso egoísmo de lado, né? Nosso egoísmo, nosso orgulho, coisa que não é tão fácil, né? E às vezes a gente quer o nosso eu, não quer se dobrar, acha que se lá pedir um perdão a gente vai estar sendo menor do que o outro, e aí por causa do orgulho nós não conseguimos, né, chegar nesse ponto do perdão, da reconciliação, e perdemos, né, um pouco o foco do que é o Evangelho de Cristo. Nós não podemos perder esse foco, não podemos perder. E no versículo 18, diz: e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Né? O apóstolo Paulo, ele se coloca aqui, né, de forma tipificada como Jesus, né? Que pagou, né, todo o preço do pecado, um alto preço, né? Passou pela morte de cruz, apanhou, foi açoitado, foi crucificado, morreu por nós, né? Morreu pelo pecado de toda a humanidade. E aí a gente percebe que quem somos nós, né? Para não perdoar alguém se o Senhor nos perdoou indistintamente, não é verdade? Então nós não temos o direito de guardar mágoa, né, de alguém e achar que está tudo certo. A gente não tem esse direito. Se nós somos seguidores de Cristo, caminhamos com Cristo,
queremos viver debaixo do Evangelho, da palavra, da obediência, como que a gente vai deixar o perdão para lá? Se der, eu vou lá e reconcilio mais para frente, perdoo e reconcilio mais para frente. Não tem como. É como se fosse água e óleo, né? O cristão não perdoar alguém. E quando a gente perdoa, né? Com certeza isso alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. O que mais nós precisamos, o que nós mais desejamos, né? Ou devemos desejar é alegrar o Senhor, né? Quando nós estamos reunidos, adorando, louvando o Senhor, caminhando como igreja juntos, isso alegra o coração do Senhor. Isso alegra. E ele fala, né? Ó, o meu povo ali, escolhido, separado, entendeu o meu evangelho. Entendeu qual que é a boa, agradável e perfeita vontade para o meu povo, para eles. Entendeu, compreendeu o evangelho. E versículo 21, de certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então Paulo tinha certeza, né, que Filemão ia atender o pedido dele. Na Bíblia não fala se atendeu, mas é óbvio, né, que atendeu. Depois de ter recebido ministração, depois de Filemão ter recebido o evangelho do apóstolo Paulo, ter compreendido isso, fundado uma igreja na sua casa. Não tem como ele não ter compreendido a mensagem principal, o mandamento principal de Jesus, que é o amor pelo próximo. Amor por ele e pelo próximo. Então é certeza, é óbvio que Filemão recebeu Onésimo, né, como companheiro, como irmão em Cristo, como companheiro de ministério, para ajudá-lo, né, a propagar o evangelho. E com tudo o que eu disse aqui, né, nós podemos ter certeza, né, que a carta do apóstolo Paulo a Filemão, ela dá uma profunda visão, né, do amor de Cristo e do perdão e da reconciliação. Ela nos ensina muito disso, de como ser igreja, né, de como estarmos unidos no mesmo propósito, em perdoar, em deixar o egoísmo para lá, o orgulho para lá, né, e nos desafia a repensar as nossas atitudes, né, em relação aos outros e a buscar, né, buscar a unidade de Cristo. E essa carta, ela foi escrita mais ou menos no ano 60, 61 depois de Cristo. E ela é atual. Ela foi escrita, hoje nós estamos em 2024. Ela foi escrita em 60, 61 depois de Cristo. Há quanto tempo já se passou e ela é totalmente atual, é para hoje, é para nós, né? É para nossa igreja, é para mim, é para você, é para nós. Então, a palavra a Bíblia é maravilhosa, né? Porque ela não tem idade, ela não tem data. Pode se passar os anos, mas ela sempre vai ser atual. E o Senhor, Ele tem falado a respeito desse assunto na nossa igreja já há algum tempo, e com certeza, se está falando assim tantas vezes, eu sempre gosto de pensar que é porque ainda é necessário. Amém, irmãos? Essa mensagem, ela também nos convida, né, a praticar a graça, a misericórdia, o amor, o perdão e a reconciliação. Amém? Então eu trouxe uma mensagem curta, mas é o que Deus tinha posto no meu coração para trazer para a igreja nesta noite. Amém? Quero